Fala, Render People! E aí, gente? Inteligência artificial. Você já sabe criar imagens de arquitetura utilizando inteligência artificial? Mais especificamente o Midjourney? É isso mesmo, galera. A inteligência artificial veio pra ficar. Talvez você já tenha tentado utilizar, talvez já domine, talvez não conheça ainda. O que importa é que hoje você vai aprender uma maneira eficiente de criar prompts, de poder realmente ter e extrair imagens da maneira que você quer, com uma direção de arte, de imagem, de materiais. É muito legal o que a gente vai ensinar aqui hoje, tá bom? E é importante que você, enquanto arquiteto, enquanto designer, arquiteto de interiores ou como artista 3D, também domine as técnicas de inteligência artificial. E por conta dessa relevância, eu tô trazendo esse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que é de extrema importância aí para todos nós nessa área, beleza? Então vamos trazer aí o nosso professor, nosso expert, professor Rui, para dar essa aula incrível de Midjourney para você. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nadinha e também deixa o seu like no final, caso você goste do vídeo de hoje. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Vamos lá, dá-lhe render, dá-lhe inteligência artificial. Fala, Render People! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Academy, e hoje a gente vai falar sobre uma das inteligências artificiais para criação de imagens mais populares do planeta. Sim, a gente vai falar sobre Midjourney, e esse vídeo ele é para você que nunca teve nenhum contato com inteligência artificial ou que já tentou utilizar sozinho, né, igual o Ander acabou de falar, mas sem muito sucesso, não gostou muito do resultado ou quer se aprofundar um pouco mais, e também para você que já utiliza inteligência artificial de alguma forma, mas quer se aprimorar, quer ter mais técnica, quer conseguir resultados melhores. Lembrando que esse vídeo, como sempre, né, como é o foco do nosso canal, a gente vai falar bastante sobre criação de imagens de arquitetura. Mas o que você vai aprender aqui, meu amigo, você pode utilizar para criar qualquer tipo de imagens. Inclusive, eu já estou no site do Midjourney aqui e olha só que iradas as criações da comunidade, né? Então, o que você vai aprender nesse vídeo serve para você que é arquiteto, designer, artista 3D, para você que é designer de produto, para você que é ilustrador, trabalha com design gráfico, trabalha aí com criação de conteúdo na internet, independente da situação, você vai conseguir criar imagens incríveis utilizando essa ferramenta poderosíssima que está sendo muito bem falada ao redor do mundo. E sem enrolação, antes da gente começar, se você já é da casa, se você já conhece aqui os conteúdos do Academy, já deixa o like aí na confiança. E se você é novo por aqui, obviamente, assiste todo o conteúdo e no final, se você realmente curtir, deixa aí o seu like, que ajuda muito a gente a conseguir crescer aqui no YouTube e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, vamos começar por onde se começa. Em primeiro lugar, o que é o Midjourney? Do que se trata essa ferramenta aqui? Bom, como já dito pelo Ander e como eu acabei de dizer também, o Midjourney ele é uma inteligência artificial generativa. Generativa, Rui, que papo é esse? É uma inteligência artificial focada na criação de algum tipo de conteúdo. Obviamente, a gente está falando da criação de imagens, né? Então é uma inteligência artificial generativa de imagens. Ou seja, a gente vai fornecer para o Midjourney uma ideia, um prompt, uma frase, qualquer coisa que você quiser, e a partir disso ele vai criar imagens incríveis como essas que você está vendo aqui. E como é que o Midjourney funciona? De uma forma bem simples, a gente precisa fornecer para ele algum tipo de informação, seja algum texto ou alguma outra imagem, qualquer coisa desse tipo, para que ele possa gerar as imagens a partir disso. E essa informação que a gente fornece para o Midjourney, a gente chama de prompt. Se você já viu algum outro vídeo de inteligência artificial, você provavelmente já se deparou com esse termo. Prompt. O que é um prompt? Um prompt nada mais é do que uma instrução que a gente passa para a inteligência artificial para que ela possa executar a sua tarefa, né? Executar a sua função, ou seja, para que ela possa retornar para a gente essas imagens incríveis que a gente vai criar juntos. E logo de cara, eu já quero te dizer o seguinte, olha só. Quanto melhores forem os seus prompts,
melhores vão ser os resultados que a inteligência artificial te entrega. Então, se você já tentou utilizar o Midjourney ou outra inteligência artificial antes e o resultado não foi muito satisfatório, você não curtiu muito aquilo que a IA te devolveu como resultado, provavelmente o problema está no prompt. Provavelmente o problema está na forma como você está utilizando essa inteligência artificial. É por isso que nesse vídeo a gente vai te mostrar passo a passo como criar bons prompts para conseguir extrair o melhor resultado possível aqui do Midjourney. E como é que você faz então para acessar o Midjourney, para poder começar a colocar a mão na massa, acompanhar o que eu vou te mostrar aqui aí na sua casa? Você precisa primeiro de tudo entrar no link que está aqui na descrição do vídeo. O link é midjourney.com. Bem simples, tá? Fazendo isso, você já vai cair nessa tela aqui. E para quem já testou o Midjourney algum tempo atrás, ou até para quem já viu o vídeo do Wander de 2 anos atrás apresentando essa ferramenta, cara, é incrível de ver o quanto isso evoluiu, tá? É bizarro de ver que em apenas 2 anos o Midjourney passou de uma ferramenta um tanto quanto simples, um tanto quanto abstrata, para algo incrivelmente preciso, como a gente vai ver hoje, tá? Para quem já viu aquele vídeo antes, sabe que o Midjourney antigamente ele só estava disponível para ser utilizado no Discord, que é um aplicativo aí de mensagens para comunidades. Mas agora o Midjourney está disponível direto no seu navegador, direto na internet. Eu estou aqui utilizando o Google Chrome, você pode utilizar o navegador da tua preferência, até mesmo pelo celular funciona, tá? Então entrando em midjourney.com, você já vai cair aqui nessa tela e agora a gente precisa fazer um login, né? Criar uma conta. Se você não tiver uma conta ainda, você vai dar um sign up, e se você já tiver uma conta, você vai dar aqui um login. É interessante que com o login você pode utilizar tanto a sua conta do Discord quanto a sua conta do Google. Então eu vou fazer o login com a minha conta do Google, uma conta completamente nova, para te mostrar exatamente qual vai ser a tela que você vai cair. Fazendo o login pela primeira vez, o Midjourney vai pedir para você aceitar os termos, né? Então você marca aqui essa caixinha e dá um Start Creating. E olha só que legal, o Midjourney neste momento está com o trial aberto. O que seria esse trial, né? Você pode testar a ferramenta gratuitamente. Isso vai te permitir criar aí aproximadamente 25 imagens de graça. Óbvio que depois disso, né, depois de esgotar esse limite, você vai precisar fazer uma assinatura paga. E eu já vou partir para essa parte logo para que você entenda quais são os custos envolvidos e depois do vídeo se vai valer a pena para você ou não. Para você ver os planos e os preços, é só vir aqui no canto inferior esquerdo, né, na minha conta, e vir aqui em Manage Subscription. Aqui tem todos os planos dele, né? Se você assinar anualmente, o plano mais básico vai sair aí por 8 doletas, tá? Essas 8 doletas vão te permitir criar mais ou menos aí 200 imagens por mês e todos os recursos aqui do Midjourney, tá? Então vale bastante a pena se você quiser testar aí esses 8 dólares por mês. Se você não quiser assinar o anual, ele vai sair aí 10 doletinhas, bem tranquilo de se assinar, tá bom? Vou voltar aqui para a página inicial e agora a gente pode entender um pouquinho da interface. Como é que é essa interface aqui do Midjourney? Logo de cara, você vai cair aqui na galeria do Midjourney, ou seja, eu tô olhando aqui para imagens criadas por outros usuários do Midjourney, tá? Então eu posso ver o que a galera tá criando e se eu achar alguma imagem interessante, eu posso clicar nela e olhar o prompt que foi utilizado. Então isso é muito legal para você buscar referências, para você estudar o que a galera tá fazendo com o Midjourney. Isso é muito interessante. Aqui na parte de cima, a gente tem uma caixa de diálogo onde a gente pode digitar o nosso prompt e a gente já vai abordar isso daqui a pouquinho. Aqui no canto direito eu posso procurar por prompts, né? Então eu vou dar um architecture aqui para ver. E a gente vai cair aqui em várias imagens geradas com essa palavra, né? Com essa palavra de arquitetura. Aqui no canto esquerdo eu tenho a aba de explorar, né? Que é onde a gente estava inicialmente. A aba de criação. Todas as suas criações vão aparecer aqui. Como eu não fiz nenhuma nessa conta, não tem nada aqui, tá tudo vazio. Organize é toda a sua biblioteca e aqui tem alguns filtros para você explorar as imagens que você já criou e outras coisas assim. Então já vamos começar com a parte divertida, que é a parte de criar imagens. Como é que eu crio a minha primeira imagem utilizando o Midjourney? Como eu disse, aqui na parte de cima a gente tem essa barrinha de digitar, né? De digitar texto, e é onde a gente vai digitar o nosso prompt. Eu vou começar aqui com um prompt bem simples. Uma casa minimalista à beira
do mar. E sim, eu posso digitar o prompt em português que ele vai entender e vai conseguir gerar imagens a partir disso. Então, a partir do momento que eu dou um Enter, ele vem parar aqui na aba Create, e se eu clico na aba Create, dá para ver que ele está aqui processando o meu prompt, né? Eu já tinha feito outros testes, né? Isso aqui é como se fosse uma timeline, né? Porque você pode ir guardando o histórico ali das suas criações, e agora ele gerou para mim 4 resultados. É sempre assim, tá? Sempre que você digita um prompt e manda ele processar, ele vai te retornar com 4 variações desse prompt. E agora eu posso olhar para eles e ir trabalhando em cima dessas imagens, né? Eu posso inclusive clicar em cima para poder olhar para essas imagens, apertando a setinha da esquerda e da direita, eu navego entre elas para que eu possa olhar com mais detalhes. Lembrando que a cada vez que você manda um prompt ser processado, isso consome ali os seus créditos ou o seu free trial, né? Ali o seu teste grátis do Midjourney. E a cada vez que eu faço isso, que eu mando um prompt para cá, ele vai criar resultados diferentes. Afinal, é uma inteligência artificial criando coisas novas do nada, a partir do texto que eu forneci. Então, cada vez que eu peço para ele fazer uma criação, ele vai me resultar resultados diferentes. E o mais legal aqui do Midjourney é que a gente pode controlar a forma como essas imagens elas são criadas. Por exemplo, perceba que todas essas imagens elas têm um formato quadrado. Eu consigo configurar o formato da imagem aqui, olha só, aqui no cantinho superior direito tem essas 3 barrinhas e clicando nelas ele vai abrir para mim algumas configurações. Obviamente, a gente não vai entrar a fundo no detalhe do detalhe de cada um desses botões. Eu vou passar aqui para você as principais configurações que você pode mexer para poder ter mais liberdade com a ferramenta e fazer as suas criações de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, a primeira delas que eu quero te mostrar é o Image Size, ou o tamanho da imagem. Por padrão, ele vem aqui no Square, né, que é o formato quadrado, né, essa proporção 1:1. Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma imagem para o meu Stories do Instagram, eu posso arrastar esse slider para a esquerda e chegar nessa proporção 9:16, que é justamente o formato do Insta. E daí, quando eu digitar o meu prompt e mandar um Enter, ele já vai gerar as imagens direto nesse formato. E olha só que bacana os resultados que ele vai gerando. Tem outras configurações que dá pra gente fazer. Por exemplo, eu poderia gerar essas imagens no modo Landscape, né? Que é esse formato do YouTube, por exemplo, né? Quando eu mando o meu prompt, ele já vai gerar todas as 4 imagens na horizontal. Então, de acordo aí com a tua necessidade, você pode gerar as imagens em formatos específicos. E olha só que bacana esses resultados que ele gera. Tem mais configurações que eu posso mexer aqui. Por exemplo, aqui dentro de Aesthetics, o jovem é muito aesthetic. Eu posso mexer, por exemplo, no Stylization aqui do Midjourney. O que seria esse carinha aqui? Ele vai dizer para mim o quanto o Midjourney vai ter liberdade para transformar o meu prompt em uma imagem mais artística ou menos artística. Quanto maior for esse valor, mais o Midjourney vai se distanciar do meu prompt para criar algo diferente, algo mais criativo, mais artístico mesmo. Agora, quanto menor for esse valor, mais literal ele vai ser e mais apegado ao meu prompt vai ser essa imagem. Vamos colocar ele bem alto aqui e utilizar o mesmo prompt para a gente ver o que acontece. Então olha só o que ele fez aqui, ele começou a criar algumas coisas um pouco mais malucas, olha só, algumas formas curvas, ele até botou a piscina meio que dentro da casa, com lareira, então ele tem um pouco mais de liberdade para fazer essa criação. Um outro parâmetro que eu quero te mostrar aqui é dentro de Model, a gente tem esse Mode Standard e o Mode RAW. Qual que é a diferença entre esses dois? O modo Standard, ele vai criar as tuas imagens com um modelo padrão de inteligência artificial do Midjourney. Como assim, Rui? O que isso significa? O Midjourney, ele foi treinado como inteligência artificial a partir de centenas, milhares, milhões de imagens do banco de dados do Midjourney. Quando a gente pede para ele criar um prompt, ele consulta essa base de dados para gerar algo completamente novo. Quando a gente coloca no modo RAW, ele vai remover um pouquinho da estética padrão
do Midjourney. Se a gente entra aqui na aba explorar, por exemplo, a gente vê que todas essas imagens elas seguem um padrão estético. Apesar de serem estilos diferentes, de serem cenas diferentes, objetos diferentes, elas seguem um padrão estético. Quando a gente usa esse RAW mode, vamos dizer assim, a imagem ela vai ser um pouquinho mais literal de acordo com o nosso prompt. Quando você tiver num uso um pouco mais avançado do Midjourney, vale a pena testar esse modo para ver o que acontece. Eu vou fazer isso aqui com você, vou colocar aqui o meu prompt, vou vir aqui nas configurações, vou resetar, né, a estilização para ele manter de acordo com o prompt que eu pedi e vou usar o modo RAW. Quando eu dou Enter, perceba que ele até marca aqui, né, Style RAW, e agora ele vai criar de acordo com isso. Perceba que até um estilo mais fotográfico, parece que fica até um pouco mais realista, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui as configurações de Speed ou de velocidade. O que são essas três opções aqui? Elas nada mais nada menos vão interferir no tempo de processamento entre você apertar Enter para enviar o seu prompt e a imagem ficar aqui prontinha na timeline do Midjourney. Lembrando que quanto mais rápido isso acontecer, mais você vai gastar os créditos ali do teu plano do Midjourney, tá? Então se você está fazendo um teste grátis, eu recomendo que você utilize o modo Fast, que vai te trazer as imagens ali em aproximadamente 1 minuto, ou o modo Relax, que pode demorar um pouquinho mais, uns 2, 3, 5 minutos talvez. Já o modo Turbo, ele vem em segundos, é extremamente rápido, mas ele gasta muito mais créditos. Então, você tem que pesar na balança aí para que você consiga economizar, ou até se você não quiser economizar tempo, no caso você pode utilizar o modo Turbo. Bom, até aqui você aprendeu o básico sobre o Midjourney e a gente deu uma passada geral na ferramenta, né? Você aprendeu a acessar, a gerar as imagens com o prompt que você quiser, só digitar e apertar Enter. E a gente até viu aqui alguns comandos básicos, né? Algumas configurações básicas que você pode fazer. Mas eu quero analisar um pouquinho esses primeiros resultados que a gente criou juntos para te mostrar algo interessante. Dá só uma olhada nesse grid de imagens. Eu dei um prompt relativamente simples para o Midjourney, uma casa minimalista à beira do mar, e ele me resultou aqui um grid com 4 imagens. Só que percebe como que essas 4 imagens, elas são bem diferentes entre si? Por exemplo, a primeira tem um estilo específico, é uma cena interna, inclusive. A segunda, ela é bem mais futurista, vamos dizer assim, bem diferentona. A terceira já parece que essa casa foi construída direto no meio da praia, no meio da areia. E essa última aqui já é um resultado um pouco mais moderno ali, com uma ambientação mais de natureza. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente dá um prompt muito vago para o Midjourney, ele acaba criando basicamente aquilo que ele quiser. Óbvio que respeitando o prompt, mas com muito mais liberdade. E isso impede que a gente tenha uma consistência entre as imagens que a gente está criando. E para trabalhar com inteligência artificial, para que a gente possa realmente ter bons resultados com essa ferramenta, é muito importante que a gente saiba se comunicar com ela. Ou seja, que a gente saiba estruturar um prompt de uma forma que essas imagens elas sejam coerentes entre si, ou que eu tenha mais chances de acertar no prompt em todas as vezes. E como é que a gente faz isso? Através de uma estrutura de prompt bem formulada. E como você está aqui no canal do Academy, a gente vai entregar essa estrutura de bandeja aqui para você. Como é que vai funcionar essa parada aqui? A nossa estrutura de prompts vai ser dividida basicamente em 4 partes, 4 etapas principais que vai funcionar para todos os casos, seja para arquitetura, para design de interiores, imagens internas, externas e até mesmo para outros campos de criação, né? Criação de conteúdo, design e muitas outras coisas assim, né? Design de produto e assim por diante. Você pode usar essa estrutura de prompt para conseguir extrair melhor do Midjourney. Como é que vai funcionar? A primeira parte do nosso prompt vai se tratar do estilo da imagem. Qual que é o estilo daquilo que eu estou criando? O que é aquilo que eu estou criando? Eu estou criando uma foto, eu quero um cartoon, eu quero uma pintura a óleo, eu quero um desenho, um croquis e assim por diante, né? Então podem ser várias coisas, é basicamente o estilo final da imagem. Depois disso, a gente vai inserir qual é o elemento principal dessa imagem. No que essa imagem que o Midjourney vai criar, ela deve focar.
No caso, vai ser o nosso projeto, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, um personagem e outras coisas desse tipo. Então é o sujeito, é o foco principal da imagem. Em seguida, a gente vai descrever um pouquinho isso que a gente está criando, esse elemento principal, né? Então agora a gente pode adicionar detalhes e características desse elemento, como por exemplo, as cores, os materiais, revestimentos, a localização, elementos adicionais que a gente quer que a cena contenha e assim por diante. E por último, a gente vai dizer o método de captura. Quando a gente está pensando em criar imagens realistas com o Midjourney, é importante que a gente diga de onde que essa foto ela foi tirada, com uma câmera profissional, com um drone, com um celular e também o tipo de iluminação, né? Então a gente pode juntar essas duas coisas, câmera e tipo de iluminação. Vamos criar junto um prompt aqui na prática para que você consiga entender como essa estrutura funciona. Eu vou digitar em português e aqui eu já deixo uma dica extra, tá? Apesar do Midjourney ele entender bem o português, como a gente acabou de ver, é melhor que a gente crie os nossos prompts em inglês. Afinal, é a forma nativa como a ferramenta ela foi criada, tá? Mas se você preferir criar em português, não tem problema nenhum. É o que a gente vai fazer agora, inclusive. Então, primeiro de tudo, o estilo da nossa imagem. O que eu quero criar? Eu quero uma foto editorial profissional. Esse é o tipo de criação que eu quero, é o estilo da imagem que o Midjourney ele vai gerar. Agora eu preciso colocar aqui o sujeito, né, o elemento principal da minha composição, de uma casa minimalista com vista para o mar. E agora eu posso começar a descrever esses meus elementos, né? Eu posso descrever esse sujeito. Então, por exemplo, quais características que eu descrevi para ele? Eu disse aqui, olha só, a casa possui grandes janelas, uma piscina com espreguiçadeiras e um amplo jardim com palmeiras e arbustos. Quanto mais específico você for, mais bem direcionados vão ser os resultados. E no final, eu vou colocar aqui para ele que a foto foi tirada de uma Canon EOS Mark IV, né? Que é o modelo da câmera. Sim, você pode descrever o modelo da câmera, tu poderia dizer uma câmera profissional, um drone, aquilo que você quiser. Em um dia de sol com céu azul. Então eu já defini para ele também a iluminação e como vai estar o clima. E agora, antes da gente mandar Enter para ele processar esse prompt, só vou vir aqui nas configurações e vou deixar ele no modo quadrado e no modo standard mesmo, tudo como padrão. Agora eu vou só apertar Enter e vamos ver quais vão ser os resultados. Olha só que bacana as 4 imagens que o Midjourney gerou pra gente. Olha só. Então são resultados muito interessantes e todos eles respeitando muito bem aquilo que eu acabei de pedir. E só pra gente testar, por que não? Olha só, eu posso só clicar no texto da última imagem que eu gerei para que eu reutilize o mesmo prompt, tá? E agora eu vou só clicar aqui em Style Raw só pra gente fazer um comparativo. Quem sabe no modo Raw ele traz pra gente resultados ainda mais fotorrealistas. Lembrando que cada vez que a gente rodar esse prompt, ele vai gerar resultados diferentes. Então se você quiser mais do que 4 opções, basta reutilizar o mesmo prompt, ou inclusive aqui do ladinho, né, ele tem a opção Rerun, ou seja, ele já vai processar direto o mesmo prompt que a gente acabou de utilizar. É, galera, esse Midjourney aí é só uma das ferramentas. A gente tem um treinamento completo em inteligência artificial que tem dezenas de ferramentas que, trabalhadas de forma unida, se a gente trabalhar primeiro criando, depois modificando, depois aprimorando, tem todo um método que a gente desenvolveu aqui para ensinar você a dominar a inteligência artificial, e o link do nosso treinamento completo está aqui na descrição se você quer se tornar um artista ainda melhor utilizando a inteligência artificial a seu favor, beleza? Vamos continuar com o nosso vídeo. Só que se você acha que o nosso tutorial acaba por aqui, agora eu vou só te mostrar como baixar a imagem para utilizar onde você quiser, tu tá muito enganado. Depois de gerar as imagens pela primeira vez, o Midjourney ele ainda permite a gente refinar aquilo que a gente acabou de criar, e tem muitas ferramentas interessantes para a gente controlar ainda melhor o resultado da inteligência artificial. Por exemplo, suponhamos que eu gostei bastante dessa imagem aqui que ele gerou. Perceba que a imagem ela tá numa resolução pequena. Inclusive, se eu clico com o botão direito e dou aqui um Open Image in New Tab, ou seja, abrir a imagem em uma nova guia, ele diz para mim, ó, parando o mouse aqui em cima, que ela tem 1024 por 1024 pixels. Então é uma resolução baixa e a gente consegue melhorar isso no Midjourney e eu já vou te mostrar como. Antes disso, eu quero te mostrar um recurso interessante. Suponhamos que eu gostei bastante dessa imagem, mas eu gostaria de ter mais opções para eu escolher. Eu posso criar variações
a partir dessa imagem aqui. Aqui no canto direito a gente tem algumas ferramentas do Midjourney e uma delas é esse botão Vary aqui. E o Vary a gente tem o Very Subtle e o Very Strong. Melhor do que te explicar teoricamente como eles funcionam, eu quero te mostrar na prática porque eu acredito que essa é a melhor forma de aprender. Então eu vou dar um Very Subtle, perceba que aqui em cima ele já vai ter criado mais 4 espaços, né? Eu vou voltar lá para a imagem que eu estava usando o scroll do mouse para rodar entre as minhas criações aqui. Perceba que a timeline fica aqui do lado direito, tá? E depois eu vou dar um Very Strong também, só pra gente comparar. Ele já tá terminando de fazer o Very Subtle aqui e agora o Very Strong tá sendo processado. Então o que acabou de acontecer? O Midjourney ele criou 4 novas variações a partir daquela imagem que eu tinha escolhido. Só que no Very Subtle, né, nas variações sutis, ele mantém a composição original da imagem, variando apenas alguns detalhes. Então perceba que o que muda entre as imagens é o formato de algumas árvores, o formato aqui da piscina, alguns detalhes pequenos, né, as ondas do mar ali, por exemplo, e outras coisas assim. Já na variação criativa, né, na variação mais forte, ele realmente muda a composição da imagem, mantendo a semelhança inicial. Então, por exemplo, ele pode mudar a posição da casa, a posição da câmera. Olha só, nessa daqui a casa tá do lado esquerdo, nessa do lado direito com um módulo a mais lá no fundo. Então ele muda com um pouco mais de agressividade a composição original. De todas as formas, eu ainda gostei do primeiro resultado, então eu vou manter ele aqui na minha tela. Uma outra ferramenta interessante que a gente tem aqui no Midjourney é o modo de edição. Aqui embaixo a gente tem esse botãozinho chamado Editor. Quando eu clico nele, ele vai abrir uma nova janela aqui no Midjourney em que eu posso editar os elementos da minha imagem. E não se preocupe com a quantidade de botões, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre eles, tá? Por exemplo, logo de início dá pra ver que o meu mouse se transformou num círculo com um sinal de menos dentro. Esse círculo é esse botão Erase aqui. O que ele tá me dizendo? Tudo aquilo que eu clicar, que eu marcar com esse pincel, o Midjourney ele vai eliminar e gerar um novo conteúdo nessa região que ficou quadriculada. Eu só vou dar um Restore aqui, né, um reset com essa setinha redonda para ele voltar para o original. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu brush também, né, desse pincel, ou clicando com o botão direito do mouse e arrastando assim, ele também aumenta e diminui. Eu gosto de deixar ele bem pequenininho para eu ter um pouco mais de controle. Então eu posso começar a selecionar aqui alguns defeitos na imagem que talvez eu não tenha gostado para que o Midjourney gere novos conteúdos. Por exemplo, eu posso tentar eliminar esse objeto que eu não sei o que é, né? Às vezes ele pode criar alguns artefatos na imagem. Esse tronco aqui que eu não entendi por que ele tá aqui. Talvez a posição das espreguiçadeiras eu posso mexer um pouquinho, né, em alguns detalhes que eu não gostei. Ele vai gerar todos esses conteúdos novamente. E uma outra coisa interessante que dá pra gente fazer também aqui dentro do editor é a gente mudar a proporção inicial da imagem. Então a minha imagem, inicialmente, eu gerei ela no formato quadrado. Mas suponhamos que agora eu mudei de ideia e quero criar essa imagem para ser postada nos meus stories lá no Instagram. Então eu posso vir aqui no canto superior direito e trocar para o formato 9:16, que ele já vai trocar o formato aqui da minha tela. E em toda essa região quadriculada, o Midjourney vai preencher esse conteúdo, ele vai expandir a minha imagem, criando coisas novas para completar esse quebra-cabeças, vamos dizer assim. E depois de fazer todas as marcações desejadas, eu posso só clicar aqui em Submit e ele vai me dar o aviso de que essas alterações elas foram feitas. E agora, como é que eu vejo as alterações? É só eu clicar aqui em Close e subir a minha timeline lá para cima. O que ele vai fazer? Gerar 4 opções, um grid com 4 imagens, para que eu decida qual delas melhor atende às alterações que eu solicitei para o Midjourney. E a gente pode fazer esse comparativo, olha só. Ele criou um novo conteúdo aqui na parte de baixo, ele fez até uma nova piscina. Esse aqui ele fez um degrau, gostei desse daqui. Talvez dê pra gente refinar ainda mais essa imagem, por exemplo, abrindo um novo editor e vindo aqui e marcando esse degrau. Vamos ver se a gente consegue eliminar ele daqui. Olha só que maneiro, nessa daqui ele conseguiu eliminar, só fez uma troca de piso ali. Eu acho que nessa aqui fez até mais sentido, as sombras pelo menos. Então fica um resultado bem legal, é bem interessante da gente trabalhar dessa forma. E obviamente você pode continuar fazendo edições em cima da edição, até você ficar satisfeito com o resultado. Tá,
fiz todas as edições que eu queria, tô satisfeito com o resultado, agora eu quero deixar essa imagem em alta qualidade para eu poder baixar, postar, utilizar ela onde eu quiser. Como é que eu faço? Aqui no canto direito eu tenho uma opção chamada Upscale. O que o Upscale ele vai fazer? Primeiro de tudo, ele vai melhorar a resolução da imagem. Então ao invés de ela ter 1000 pixels de resolução, ela vai ter 2000 pixels de resolução. E não só a resolução que muda, ele vai aumentar também a quantidade de detalhes aqui nos meus objetos, né, na cena como um todo. Então ela vai melhorar as texturas, a definição, os detalhes, os materiais, fica tudo mais bonito. E aqui eu tenho duas opções, Upscale Subtle e Upscale Creative. E como a gente já viu no Vary, talvez você já imagine o que esses dois botões eles fazem de diferente um do outro. O Upscale Subtle vai tentar manter ao máximo a composição original da imagem e o Upscale Creative vai melhorar a imagem e talvez ele adicione alguns detalhes a mais, mude uma coisinha ou outra, mas sempre mudanças bem pequenas. Eu vou fazer o upscale dos dois aqui para a gente poder comparar os resultados. Perceba que o upscale ele já vem marcado, né? Upscale S de subtle e upscale C de creative, né? Então um é sutil e o outro é mais criativo, com um pouco mais de liberdade. E perceba que agora ele não gera um grid com 4 imagens, né? Porque o upscale ele é baseado naquela única imagem, ele vai se concentrar em aumentar a qualidade daquela única imagem. Perceba também que o upscale ele demora um pouco mais para ser processado, porque ele exige um pouco mais de processamento lá do Midjourney, e assim que ele estiver completo, a gente pode abrir a imagem e comparar. Olha só que maneiro esse resultado, cara. A qualidade da imagem fica realmente muito irado. E aí, usando as setinhas do teclado, a gente pode comparar, né, o Subtle com o Creative, né? Aqui no Creative, por exemplo, ele marcou melhor aqui as divisões dos pisos. Eu achei que as folhas das palmeiras ficaram mais preenchidas, ficou um pouco mais natural. Eu gostei bastante. Se bem que a água aqui do Subtle também ficou bem interessante. A gente poderia mesclar os dois no Photoshop, enfim, agora é o momento da gente mesclar ferramentas, né? E agora como é que eu baixo essas imagens? Basta clicar com o botão direito e dar um Save Image, que ele já vai perguntar para você onde você quer salvar essa imagem, ou se o seu Chrome tiver com download automático, ele já vai salvar no seu computador. E agora que você já aprendeu a criar as imagens a partir de texto, utilizando uma estrutura de prompt assim, cara, top de linha, que vai funcionar em praticamente 100% das vezes, e também aprendeu a alterar essa imagem, né, refinar e conseguir controlar o conteúdo gerado pelo Midjourney e, obviamente, depois fazer o upscale, eu quero te mostrar algumas dicas extras, alguns macetes que vão te ajudar a obter resultados melhores ainda com o Midjourney. Você deve ter percebido aqui na parte que a gente insere o nosso prompt, que aqui no lado esquerdo a gente tem um ícone de uma imagem. O que isso significa? Bom, lembra que no começo do vídeo eu falei que as IAs elas funcionam da seguinte forma: você fornece uma informação e ela te retorna uma tarefa concluída, e a gente chama isso de prompt. O prompt que a gente inseriu no Midjourney até agora foram prompts de texto, mas a gente também pode fornecer para ele prompts de imagem, ou seja, Midjourney, eu encontrei uma imagem aqui que eu gostei muito e eu quero que você crie outras imagens a partir dela. É isso que o Midjourney vai fazer. Então, por exemplo, suponhamos que você viu no Instagram algum render que você gostou muito, ou uma foto mesmo de arquitetura, ou qualquer outra coisa que você gostaria de usar para o Midjourney ter como referência. Eu encontrei esse render aqui do Under, que é um dos meus favoritos, inclusive, é o CGI Palace, né? Eu posso utilizar essa imagem aqui como parte do meu prompt. O que eu posso fazer? Eu posso tirar um print aqui dessa imagem, dar um Ctrl C, e lá no Midjourney eu posso só dar um Ctrl V aqui na área do meu prompt, que ele já vai colar a imagem como uma imagem de referência. Perceba que está marcadinho aqui a parte de baixo a imagem de referência. E agora que eu adicionei a imagem que eu quero utilizar como referência, eu preciso dar para o Midjourney mais alguma coisa. Eu tenho duas opções. Ou eu dou para ele um prompt em texto, para que ele leve em conta o texto que eu forneci e também essa imagem de referência para criar coisas novas, ou eu posso dar para ele mais alguma imagem para que ele misture as duas coisas. Vamos ver como é que ficaria se a gente misturar essa imagem da piscina que a gente criou e também esse render do Under. Eu vou dar um Enter aqui e vamos ver qual que vai ser o resultado. Cara, olha que irado os resultados que ele gerou aqui pra gente. É basicamente uma fonte infinita de ideias, de referências e de projetos para você se inspirar, executar, basear como referência também. Ficou muito irado isso daqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que juntando essa imagem de referência, né, o render do CGI Palace,
com um texto, com um prompt em texto, para que o Midjourney ele crie esse grid. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui dentro da caixa de diálogo, vou clicar na setinha do teclado para cima, que assim ele traz o prompt anterior. Eu vou deletar aqui essa segunda imagem, deletar todo esse texto também. E agora eu vou colar aqui um prompt que eu escrevi. Ele está em inglês dessa vez e ele segue aquela mesma estrutura que a gente tinha conversado. Primeiro aqui, o que eu desejo, né? Uma foto editorial super realista. O meu sujeito, que é uma casa. Os detalhes dessa casa, né? Simétrica e arquitetura contemporânea, localizada ao lado de uma cachoeira. A foto foi tirada com uma Canon, né? Aqui todas as especificações da câmera, num dia nublado. E como referência, uma foto que é ligeiramente diferente daquilo que eu estou descrevendo. Vamos ver como é que o Midjourney ele vai lidar com isso. Olha só que maneiro as criações que ele gerou aqui pra gente, tá? Então ele misturou bem as duas coisas. E aqui uma dica, tá? Quando você for utilizar imagens como referência ou como parte dos seus prompts, quanto mais alinhado estiver a imagem e o prompt que você tá colocando, melhor pro Midjourney, tá? Aqui a gente fez um prompt um tanto quanto controverso à imagem, né? Por exemplo, eu pedi para ele criar uma casa numa cachoeira e nessa imagem de referência a gente não tem nenhuma cachoeira, e também num dia nublado, e enquanto aqui a gente tem um céu azul. O que isso acontece são conflitos no prompt. Isso pode trazer resultados inesperados, resultados indesejados. Então, quanto mais alinhadas estiverem as duas coisas, melhor. E uma segunda dica que eu quero te dar para você conseguir utilizar o Midjourney de uma forma mais independente é sobre a questão dos créditos. Se você assinar o Midjourney, você vai perceber que você tem uma quantidade limitada de créditos, mas existe um jeito de conseguir créditos de graça. Sim, para você conseguir criar, gerar mais imagens sem precisar pagar mais por isso. Como é que a gente faz isso? Aqui dentro do Midjourney Web, você tem essa aba chamada Tasks. Dentro de Tasks, você pode responder pesquisas, fazer algumas coisas que ajudam a equipe de desenvolvedores do Midjourney a tornar o Midjourney cada vez mais completo, cada vez melhor. E um deles é esse daqui, ó, Rank Images. O que ele está dizendo aqui, ó? Explore imagens e escolha suas favoritas. Ranquear essas imagens vai também ajudar a construir a sua personalização. Como assim? Existe um algoritmo no Midjourney que ele entende aquilo que você acha bonito ou feio com base nesse ranking aqui. E isso vai ser utilizado para definir, por exemplo, essa aba Explorar, para trazer cada vez mais coisas interessantes para ti. Parecido com o que o Instagram faz na nossa For You, né? Na nossa aba Explorar. E aqui ele diz assim, ó, que os 2.000 melhores ranqueadores, ou seja, as pessoas que mais ranquearem imagens, vão ganhar uma hora extra de processamento. Ou seja, você vai poder ganhar créditos fazendo isso. E fazer isso é mais fácil do que parece. Basta clicar aqui e ele vai te trazer duas opções. Tudo que você tem que dizer é qual imagem você acha mais bonita, a da esquerda ou a da direita. É só clicar em cima e ele vai trazer um par novo. Você diz qual você acha mais bonita e vai fazendo assim, conforme você for gostando das imagens. Você também pode utilizar o teclado, né, para fazer isso de uma forma mais rápida. Eu tô apertando aqui os botões 1, né, no teclado, ou o botão número 2, né, os números mesmo, ali em cima do teclado. 1 para a imagem da esquerda e 2 para a imagem da direita. E conforme você for fazendo isso, talvez apareça alguns testes, né? Por exemplo, aqui ele está dizendo, clique nesta imagem. Isso é um teste para confirmar que você está prestando atenção, para evitar a galera de usar bots, né, ou hacks para conseguir ganhar essas horas grátis, tá? Então é preciso fazer isso com atenção. E aqui embaixo, inclusive, tem o prompt utilizado para as imagens, também é uma ótima forma aí de você se inspirar. Gastando um pouquinho de tempo nisso por dia, você com certeza vai conseguir algumas horas extras de graça para utilizar o Midjourney. E agora a gente pode começar a pensar nas aplicações dessa tecnologia no nosso dia a dia de trabalho com arquitetura, com design, com criação de conteúdo. Imagina só as possibilidades para que você consiga fazer reuniões com seus clientes, explicar para eles as suas ideias de forma visual. Imagina quanto tempo você demoraria para desenvolver uma cena como essa em 3D, para mostrar para o seu cliente os tipos de palmeiras que você pensou para o projeto, o tipo de piscina ou o tipo de clima. Ó, gostaria de utilizar essa iluminação com essas sombras, com esse tipo de proporção de imagem. As possibilidades, elas são realmente infinitas, e o ganho de tempo e de qualidade, ele é
muito grande. Pense em quanta referência agora você teria para criar os seus próprios projetos de arquitetura, as suas próprias cenas em 3D, ou quanto tempo você demoraria para pesquisar exatamente aquilo que você queria lá no Pinterest, por exemplo. Aqui você pode criar do zero algo original, direto daquilo que você está pensando, daquilo que você precisa criar. E com certeza essa é só a pontinha do iceberg. O Midjourney tem muito mais ferramentas que a gente pode utilizar, ferramentas mais avançadas para criar imagens realistas como essas que a gente fez nesse vídeo. E se você quiser saber mais sobre o Midjourney ou sobre alguma outra inteligência artificial que você viu pela internet ou que você gostaria de aprender, comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário dizendo o que mais você gostaria de aprender ou se você gostaria que a gente trouxesse uma parte 2, uma parte 3, mais vídeos sobre essa ferramenta irada que é o Midjourney. Eu vou me despedindo por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Uou, galera, viu só como foi fácil? A inteligência artificial está só começando, acredite. Essa qualidade que você viu aí é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa, eu tenho certeza que isso vai evoluir gigantescamente ainda. E se você dominar essas técnicas, tudo que envolve o 3D, a renderização, a arquitetura e a inteligência artificial, unindo isso tudo, eu tenho certeza que você vai ser um artista ainda melhor e com muito mais oportunidades de trabalho, de clientes, de eficiência, de tudo. E é por isso que a gente tem esse conteúdo aqui no canal. Quero também te dizer o seguinte, ó, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e dê um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Se você gostou da aula do nosso Rui ou desse tema tão importante, também deixe seu comentário aqui para saber o que você acha da inteligência artificial aplicada à renderização de arquitetura. Eu estou muito interessado aí em saber o que você pensa sobre isso. Me conta aqui nos comentários. E olha só, tem outra coisa que eu quero aproveitar aqui para te indicar, é o seguinte, ó. Tem outro vídeo nosso aqui, ó, que eu vou deixar um card aqui em cima, que são os 5 segredos para um render realista. São 5 coisas que eu considero importantíssimas e que se você dominar, você já está à frente de 80% ou 90% dos profissionais do mercado. Se interessou? Então clica aqui no card e assista a próxima aula gratuita aqui que a gente traz como conteúdo no nosso canal do Off 3D Academy, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Dali Render!